eu não tenho nenhum tipo de conflito de interesse, mas um dos tópicos aí é dizer que eu sou presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono, então eu acho que isso deixa claro que eu tenho um interesse muito grande em falar mesmo de sono. A gente dorme um terço de nossa vida, e isso vai começar desde a criança, ao adulto, adolescente, ao idoso, e que a gente tem muito pouca informação sobre isso. A gente não tem nenhuma abordagem sobre essa situação e a gente não inclui dentro daquilo que são as nossas anamneses dúvidas sobre sono. Para que serve o sono? Então, ele tem uma recuperação energética, ajuda na memória, ajuda na termorregulação, e a homeostase do organismo vai funcionar realmente se a gente tiver uma noite de sono de qualidade. O sono ele é um estado fisiológico e ele é cíclico. Por ser cíclico, ele vai realmente fazer parte daquilo que é o mecanismo fisiológico nosso. Ou seja, mesmo que a gente não queira dormir, a gente vai ter que dormir. E a ausência do número mínimo de horas de sono é o que faz com que a gente tenha atualmente uma nova epidemia, que é a restrição do sono. A gente se dá cada vez menos horas e, em função disso, a gente não executa todas as funções que o organismo necessita, no sentido de preparações e de funcionamentos hormonais adequados. O sono, então, didaticamente é dividido em fases, e a gente estuda isso um pouco, que cada fase tem uma repercussão em algumas funções mesmo em gerais. A questão do número de horas de sono é muito variável quanto à faixa etária, e a gente vai mostrar que, realmente, ao longo dos anos, a necessidade do número de horas de sono tende a ir diminuindo, e a gente vai fazer menos sono REM à medida que os anos passam. No geral, esse estudo é um tanto quanto mais recente, eu não pus aqui a referência, mas é de 2019 ou 2018, e ele traz que a necessidade para um adulto em idade produtiva entre aqui, vamos lá ver aqui, é mais ou menos isso aqui, de 7 a 9 horas. Então, nessa sala aqui, se a gente faz uma enquete para perguntar quem dorme de 7 a 9 horas, a gente vai ver que o número disso é muito baixo. Existem várias outras doenças associadas, e não apenas a restrição de sono, né? A gente tem insônia, distúrbios respiratórios, hipersonias, associados ao ritmo circadiano, as parassonias, e os movimentos relacionados ao sono. Então, tudo isso vem de uma classificação internacional, né? Isso é de 2014, e a gente tem tudo lá, marcadinho, descrito de todas as doenças que a gente realmente precisava entender um pouco para que o sono fosse de uma qualidade mais adequada e que a gente abordasse tanto nas questões de anamnese e como diagnóstico diferencial, para que a gente abordasse, então, distúrbios do sono. Existe uma prevalência populacional dos distúrbios do sono que é significativa. Então, quando a gente fala da parte respiratória, né, o ronco é comum, é frequente, e a maioria sabe que ronca porque alguém descreve, ele mesmo não tem ideia de que ronca. E quando ronca, será que é só um barulho que incomoda alguém ou tem alguma doença que eu vou ter que tratar? Então, esse é um dos tópicos que eu acho que faz parte daquilo que a gente deveria incluir enquanto investigação. Ronca, tem alguém que se incomoda, para de respirar, não para de respirar, e aí a gente vai mostrar, então, que a apneia do sono também tem uma prevalência populacional bastante grande. Os movimentos, né, periódicos, e aí tem até uma doença que a gente está tentando mudar o nome, né, chama síndrome das pernas inquietas, que está sendo muito confundida com ansiedade. A gente está tentando usar aí os epônimos, né, de Willis Eckbone até para diferenciar isso e para diagnosticar isso melhor. A insônia também tem uma prevalência populacional muito significativa e, com o passar dos anos, realmente a gente vai dormindo menos e a dificuldade em iniciar e manter o sono também vai acontecer. Narcolepsia tem uma prevalência menor, e esse avanço, atraso aí de sono entram dentro dos ritmos, dessas alterações de ritmo circadiano, ou seja, aonde tem alguém que realmente não consegue dormir nos horários convencionais, ou ele vai trabalhar em turno e vai ter que dormir num horário diferente daquilo que são os horários que a economia ou que a sociedade traz como os melhores horários. O grande tópico aqui é mostrar que qualquer distúrbio do sono, qualquer um deles, tem vários impactos.
Se a gente dorme mal, a gente vai lembrar do que é o outro dia, e a gente não tem a capacidade de raciocinar muito bem, a gente não tem a memória muito adequada, e a gente está meio assim, vamos fazer logo para ver se meu horário de sono chega, para que eu durma melhor, e aí no outro dia eu meio que compenso isso. Bom, emocionalmente, né, é aquele que você se lembra de dizer bom dia, aí alguém já te olha e diz assim, que bom dia, né? Associado a isso, vem várias comorbidades, e as comorbidades têm a ver com hipertensão arterial, e eu vou citar várias outras delas. Nisso tudo, a gente tem uma redução de qualidade aí de vida no geral, falta-se mais ao trabalho, aumenta-se o risco de acidentes, tanto de percurso como de trabalho, e aí com máquinas e várias outras coisas, né, fora os riscos, então, em transporte, né, caminhão e assim vai indo, e sem dúvida alguma, todos os distúrbios do sono são diagnosticáveis e tratáveis, então os custos associados ao tratamento de saúde realmente ficaria muito diferente. Muitas vezes a gente não tem queixa alguma, o paciente não sabe que ronca, mas ele vai te descrever que às vezes ele tem sono durante o dia. E esse é um tópico que a gente poderia investigar de alguma maneira. Você tem muito sono? Você dorme com muita facilidade? Quais os momentos que isso acontece? Só que lembrar que sonolência excessiva diurna não é um sintoma relacionado a nenhum distúrbio do sono, e ele pode acontecer em todos os distúrbios do sono. Então, a gente vê que a apneia ou várias outras doenças vão aparecer aqui, ó, nesse único dado, né? A gente vê que pode aparecer em várias outras doenças. Bom, dentro dessa mesa, realmente, eu tive que abordar aí a apneia do sono. A apneia do sono tem uma distribuição bastante importante, a gente tem dificuldade até em mostrar, porque os critérios são polissonográficos, ou seja, alguém que monitorizou o sono e diz assim, ó, eu paro de respirar 5 vezes por hora de sono, outro é 15. Então, essa medida, até para mostrar a variação populacional disso, é complicada, mas tem um estudo muito bem feito no Brasil que mostra que os números são realmente assustadores. 32,9% da população em idade produtiva no Brasil tem esse distúrbio. Então, é algo que a gente realmente tinha que entender um pouco melhor para poder ajudar e tratar e incluir dentro de tudo aquilo que a gente vai fazer, que distúrbio do sono faz parte dessa história. Para a gente lembrar que é alguém sentado, acordado, não tem nada, quando deita, vem o sono, para de respirar, e o parar de respirar, no momento inicial, pode trazer um barulho, que é o ronco. À medida que os episódios vão acontecendo, dessa cessação de fluxo respiratório, a gente pode ter vários impactos, e um desses impactos é realmente a dessaturações, que também não vão acontecer em todos os pacientes que têm apneia do sono, mas em vários deles isso vai acontecer, e aí sim, isso fragmenta o sono, faz a qualidade ficar ruim. Isso faz com que a gente tenha inúmeros impactos. Esses impactos são muito individuais, a gente não consegue ter todos esses impactos medidos e tratados de forma igual, então aquela necessidade de realmente individualizar o tratamento e o entendimento de que cada um pode ter uma manifestação muito diferente disso, e que vários fatores genéticos, e principalmente aí aquilo que a gente não sabe bem a gravidade disso pode impactar, e que a sonolência aí diurna realmente é um risco muito grande. Eu quis trazer, então, já porque dentro dessa mesa tinha essa abordagem, né, de como a medicina de precisão pode também ser focada em distúrbios do sono e também dentro da apneia do sono, e a ideia é que eu tenha que personalizar, aonde eu vou tentar encontrar alguns fatores que eu possa predizer algo, eu possa fazer uma prevenção e que a participação do paciente seja realmente importante nisso. Esse estudo aqui realmente deixa muito claro que os 4Ps cabem muito dentro daquilo que é a apneia do sono, porque a gente tem realmente uma apresentação populacional bastante grande, e tem alguns que a gente vai ter que priorizar em tratamento frente à gravidade que ele tem. Os fatores preditivos podem vir de aspectos genéticos, desenvolvimentos aí de risco e as apresentações que são muito diferentes lá nos pacientes, né? A gente tem dados aí genômicos e tal que realmente podem nos ajudar, e eu acho que esse é um futuro que vai fazer com que a evolução e o entendimento dessa doença traga realmente algo com esses big data aí que a gente vai tentar entender, mas que vários fatores estruturais têm a ver com isso, e a obesidade é um deles, as alterações crâniofaciais é outro fator importante. E que os fenótipos clínicos realmente são muito variáveis, e por isso um pouco de entendimento disso talvez nos direcione a concluir por alguma coisa que nos ajude a tratar.
Na prevenção, esse é um tópico que é muito delicado, mas uma das coisas que a gente sabe, que se eu trato uma criança que realmente tem algum distúrbio respiratório desde a infância, a alteração de desenvolvimento crâniofacial dela pode fazer com que no futuro seja um adulto que realmente não tenha alterações morfológicas da face e que talvez a apneia não aconteça. A participação do paciente é extremamente importante, até naquele que vai usar o CPAP, que é aquela máscara que ele vai dormir, os dados de registro do uso disso são extremamente relevantes. Um exame que a gente utiliza, e ainda tem métricas que são bastante duvidosas, é a polissonografia, e a gente entende que dentro do contexto de medicina de precisão, realmente ela vai ter que melhorar, ela vai ter que nos dar dados que são mais simples e consistentes para que a gente possa extrair desses dados uma maneira mais prática para que a gente trate. E talvez a gente utilizar outras métricas que não apenas aqueles dados que a polissonografia traz, e talvez os questionários realmente possam nos ajudar para que seja feito de uma forma mais adequada. Então, medicina de precisão cabe dentro da apneia do sono, e a gente vai tentar identificar não apenas o índice de evento respiratório, mas o tempo de saturação, se ele tem uma hipertensão arterial, se ele tem sobrepeso, se ele tem comorbidade, e aí vários outros aspectos que a gente está tentando difundir de uma forma mais adequada para poder falar que realmente existem outras métricas a serem feitas. Então, aqui eu trago essa gama toda aí de fatores aí de risco, os fatores clínicos, patofisiológicos, biológicos e até os genéticos, que talvez a gente encontre algo que consiga direcionar para tratamentos que sejam mais efetivos em função de longa data para que a gente tenha que tratar alguém. Então, medicina do sono realmente cabe dentro desse tipo de contexto. As ferramentas para tratamento de doenças crônicas são aquelas que a gente vai utilizar para várias outras doenças, mas que a personalização realmente faz toda a diferença. Medicina do sono é uma área de atuação, então ela é multidisciplinar, ó. Tem a neurologia, a otorrino, a psiquiatria, tem a pneumo, tem a clínica médica, tem a pediatria. A gente tem alguns locais de formação mesmo no Brasil, e são muito poucos, e eu tinha que difundir e mostrar isso, até para pedir uma ajuda de que a gente possa ter mais centros de formação aí no país, e a gente tem esse número de especialistas, né, frente ao número que a gente tem no Brasil hoje em dia, é muito pouco, e a necessidade de difundir isso realmente é muito importante. E a gente teve, no ano de 2021, o desenvolvimento da matriz de competência em medicina do sono, ou seja, todo mundo que vai aprender sono vai ter que usar o mesmo tipo de currículo, independente da área de formação inicial que ele tenha, para poder realmente abordar isso de uma forma mais clara, mais objetiva. Muito obrigado.